Bom dia, bom dia. Bom dia. Etarismo, idade e essência. Essa é a nossa live de hoje. Sim, se você está assistindo no YouTube, no IGTV, posteriormente a live gravada, interaja conosco, fale sobre isso, nos diga o que você sabe a respeito. Vamos interagir. Essa é uma live que se propõe a ser interativa e você pode estar colocando lá os seus comentários, suas dúvidas, que nós vamos responder a você à medida que a gente for revendo e vamos enviar para você também os nossos materiais que a gente aqui na live estamos desenvolvendo. E à medida que você for assistindo a live, você também vai tendo a percepção de que é como se você estivesse assistindo ao vivo, então você pode fazer essa dinâmica. Como sempre, teremos algum exercício que vamos fazer e com isso você vai poder participar conosco, interagindo, através dessa interação, comentando, como já falamos aqui anteriormente, tá bem? Então acreditamos que isso é bem interessante. Se você também quiser divulgar com alguém, sentir essa dinâmica de olha, isto pode ajudar alguém que eu conheço, deixa eu compartilhar aqui. Então, faça isso, porque sempre é de muita utilidade. E o tema de hoje, mais uma vez, o etarismo, a idade e a essência, é algo que nos perpassa a todos ao longo da vida, né? Então, isso, nós não vamos falar somente em idade cronológica, nós não vamos falar somente das pessoas que estão ficando idosas ou que já são idosas, nós vamos falar de etarismo em todas as faixas etárias. Então, é um tema que está muito em alta agora, é novo também, de certa forma, essa questão de que o etarismo é crime. Isso precisa, inclusive, ser mais visualizado para que as pessoas saibam defender os seus direitos. E nós vamos trazer essa digamos assim, essa polêmica, esse algo que está tão naturalizado, que já está assim, na sociedade como se fosse algo normal. Nós vamos trazer hoje exatamente para que a gente tenha uma atenção especial. A intenção é que nós possamos estar mais abertos ao outro, que nós possamos sermos mais humanos, estarmos mais inclusivos nas nossas relações, respeitando mais as diversas situações e as diversas faixas etárias. Porque na verdade, né, gente, o Espírito ele é infinito, ele é alma, ele é divino, ele é muito maior. Nós estamos apenas aqui dentro de uma caixa, mas nós somos essência. Fundamentalmente somos essência e não idade cronológica, né? Nós pertencemos a um tempo kairos, a um tempo muito mais amplo, muito mais divino e que é o que é de fato o que nos traduz. E quanto mais velhos vamos ficando, mais nós vamos acessando experiências que já estão no nosso histórico espiritual. Mas isso não quer dizer que uma criança, uma pessoa jovem, não tem uma capacidade absurda de aprendizado e de aproveitar oportunidades, mesmo que ela ainda não tenha nessa existência as experiências, digamos assim, esperadas, né? O que você sabe de etarismo? O que é para você o etarismo? O que significa? Coloque uma palavra, alguma coisa. Isso, para a gente ir interagindo, quanto mais você interage, quanto mais você responde, mais a live vai fazendo sentido para você. Então coloque aí o que você imaginava que era etarismo, se você já sabia o que era, se você por acaso já passou, lembra de alguma situação de etarismo com relação a você mesma, a você mesmo, quando você era criança, adolescente, recém-formado, ou dependendo da sua idade agora, né? Porque aqui a gente não vai falar exatamente de gênero, nem a gente vai falar de outras formas de preconceito. Nós vamos falar de uma forma específica, que é o etarismo. Estou esperando aqui que vocês coloquem aí. Veja se associa alguma memória, alguma lembrança. Existe aromas, colocou preconceito. Sim. Preconceito é quando a gente tem um conceito concebido antes de ter um contato com a pessoa, com a situação. Eu já crio, a partir da minha própria história, de uma questão também que é social, uma visibilidade social, eu já crio uma noção sobre aquilo, eu já crio um julgamento sobre aquilo. Isso é o pré-conceito.
Então nós temos aí etarismo, preconceito. Sim, já viveu algumas vezes. Vocês sabem, por exemplo, tempo de vida da alma. Um exemplo, né, muito comum de etarismo, vou falar nisso porque ele me veio agora aqui, é, por exemplo, hoje ainda existe na nossa sociedade, a nível dos governantes, que só quem já tem uma certa experiência, uma certa idade, tem capacidade para governar. Não é totalmente verdade isso, assim, no sentido da crença, mas é muito verdade ainda. Então, alguns políticos eles conseguem chegar mais jovens, mas a maioria não conseguem. Então, para você chegar a um lugar de poder, de governança, você precisa ter uma certa idade, como se fosse um conceito assim. Então, o sangue jovem ele pode trazer algo, mas ainda tem uma certa resistência. Isso também é etarismo. E as crianças, que a gente muitas vezes deixa de escutar, deixa de considerar a opiniãozinha delas, deixa de perceber que elas estão ali ouvindo, prestando atenção a tudo. Tá brincando, nem tá ligando, nem tá ouvindo nada. Isso também é etarismo, porque nós precisamos considerar aquele ser que vem amadurecendo ali, aquele ser que já vem com uma bagagem espiritual imensa e que muitas vezes é tolhida pela educação, pelas crenças do sistema. Então, a gente às vezes não olha que o etarismo também envolve profundamente as crianças, porque nós temos um preconceito, uma ideia preconcebida do que é a infância. Então, isso é muito antigo, até medieval. Nós não vemos a criança como quem realmente ela é, um ser que vem com uma nova oportunidade, uma abertura, ela acabou de chegar de um plano espiritual divino, né? Então, muitas vezes, a gente percebe a criança com a nossa ideia de adulto, como se ela fizesse coisas erradas, como se ela não soubesse, tivesse que ser sempre ensinada, educada, né? E, de certa forma, aprisionada naquilo que a gente acredita que é o certo. Isso, Karen, essa identidade que se dá a pessoas de mais de 60 anos, não é? Com essas imagens, isso também, sim. Bengala, vovozinha, vovozinho, né? Tadinho, né? Tratar como criança, o bichinho, a bichinha, olha, porque ele já está idoso. Inclusive, eu queria perguntar para vocês, né? Que a gente perguntou se você já passou por alguma situação, se você quiser, inclusive, falar dessa situação, colocar um pouquinho aí, que idade você tinha, foi uma situação de recém-formada, foi uma situação em que você era adolescente. Inclusive, tem uma coisa muito forte com as meninas entrando na adolescência, né? Aquele olhar para as meninas, né, dos homens e de outras pessoas também, um olhar assim que digamos assim, e para os meninos também entrando na adolescência, que traz assim aquela ideia de aborrecentes ou de, nossa, tá parecendo a ninfeta, né, que chama a atenção ao olhar. Outro dia eu recebi uma mãe dizendo assim, eu gostaria que você atendesse minha filha de 13 anos. É uma mulher já, não é? Porque talvez ela já está com o corpo formado, a pessoa usou essa expressão, é uma mulher já, não é? Então, assim, preciso esclarecer, porque isso é um preconceito social, né? De que uma menina que ganhou corpo com 13, 14, 15, 16 anos, às vezes com 11 anos, ser considerada uma mulher, ou porque menstruou é considerada uma mulher. Não, não é. Ela é uma jovem, ela é uma adolescente, ela ainda é uma menina passando por um período de transição. Precisa ser olhada com carinho, com respeito, precisa ouvir, escutar, ser cuidada de acordo com a sua idade. E isso não é desconsiderar todo um potencial, toda a alma que aquela pessoa tem, traz toda a essência, quer seja, né, um adolescente, uma criança, um adulto, um idoso, não importa, né? E aí, se você passou por alguma situação, coloca aí, né? Quanto mais velhos a gente vai ficando, mais a gente vai se preocupando com as rugas, com a aparência, né? Com a roupa que está usando, com o corpo. Por quê? Porque à medida que você vai ficando mais velho, a sociedade vai olhando para você diferente. Se você parece uma pessoa mais jovem e você diz, eu já tenho 60, a pessoa olha para você e começa a procurar os detalhes, né? Onde é que está o seu 60? Que isso pouco importa. O que importa é o que a alma passa, o que a alma traduz, né? A sua beleza interna. E se você também se lembrar de observar quantas vezes você faz isso também com o outro, né? Quantas vezes você pratica esse etarismo com o outro, né? Então, sem querer. Sim. Tá tão naturalizado que a gente já vai, né, tendo... os psicólogos se formam jovens demais e tendem a ser mais
Desacreditados, exatamente. E muitas vezes, em várias áreas, né? Não só o psicólogo, mas cada profissional recém-formado, o próprio profissional recém-formado se desacredita. E você ou alguém, aproveitando essa pegada que a Aline colocou ali, então, quando vai procurar um profissional, você já procura um profissional com mais idade, você já acredita que ele vai ser mais competente para te escutar, né? Para cuidar do caso. Então muitas vezes isso já entra o etarismo aí, então esse preconceito também ele já está ali muito embutido, forte, né? como a Luzinha falou, então já é uma coisa normal, ficou normalizada, né? Então já nós praticamos e nem temos consciência que estamos praticando, de tão normal que isso virou. Olha, isso a Aline disse que gostava de conversar com idosos e diziam que ela era avançada para a idade, talvez por isso. Você gostava daquela energia, né? Vocês sabiam que tem trabalhos atualmente em casas de idosos onde eles levam crianças para alegrar os idosos e as crianças não têm olhar para isso, eles não olham para o idoso como uma pessoa velha, eles olham com amor, com afeto, aquele jeitinho de vovó e de vovô que eles têm de receber as crianças. Não são pessoas responsáveis por educar, mas sim só por receber as crianças. As crianças amam essa energia. A Aline, eu também era considerada avançada para a idade e muitas vezes eu era, bota para lá essa menina que ela é muito... A minha mãe dizia que eu queria mandar nela com 4 anos de idade. Então, assim, há uma falta de entendimento, de compreensão, né? E por isso que a gente precisa estar trazendo temas assim para desbloquear, desmistificar essas ideias equivocadas, né? Se você acha que esse tema é importante, aproveita aí. A gente dá aqui uns 30 segundinhos, você vai lá no seu Instagram, convida outras pessoas para participar, nós estamos só com 6 pessoas hoje, para aumentar essa audiência e para que você possa também levar esse tema para que outras pessoas venham para essa reflexão e daqui a pouco a gente vai fazer o exercício sistêmico, a nossa prática e a gente gostaria que mais pessoas pudessem, né, passar por essa vivência. Por quê? Porque uma coisa é a gente falar e até refletir, pensar, e outra coisa é a gente sentir, trazer mais para a alma, com mais profundidade. Por quê? Porque a gente trabalha com exercício sistêmico e traz uma projeção do inconsciente. Quando essa projeção do inconsciente acontece, é onde o clique de compreensão profunda se dá, né? Existe Aroma está dizendo, tem muito preconceito em relação às mulheres, exemplo, no trânsito, se é mulher, ela é discriminada só por ser mulher. Isso, mas aí já não é o etarismo, percebe? Aí já é um preconceito de gênero. Sim. O etarismo, na verdade, é uma questão de idade. É um preconceito relacionado à idade cronológica. E que nas mulheres também tem uma série de perversões, digamos assim, que acontecem pela idade. Então, e como para os homens também, né? E depende muito dos temas. Por exemplo, eu vou aproveitar para dar um exemplo aqui, que eu vi várias vezes ao longo da vida. Eu muito jovem, comecei a trabalhar, né? E tenho vários exemplos onde eu até tinha cargos de chefia, cargos de alta responsabilidade. Então a minha empresa me dava esses cargos, mas quando eu chegava em reuniões com interação com outras parcerias, com outras empresas, com clientes, eu sentia esse olhar, eu sentia essa fala quase de desconsideração por eu ser tão jovem, por exemplo, com 21, 22 anos, estar lá numa reunião onde só tinha, e aí eu vou usar o etarismo, dinossauros. Olha essa fala que a gente usa, entendem? Que está errada também. E pessoas de 40, 50 e mais idade que estavam lá, então eles olhavam para mim, que estava ali de igual com eles, né, pertencendo a uma outra empresa, mas eu sentia uma desconsideração, uma coisa de até desconfiança. Quem é esse cara? Quem é esse jovem aí que não deve saber de nada e tal? Então eu precisava trazer, combater, provar a minha capacidade, né? Então era uma forma de etarismo que era exercida. Constrangedor, né? Muito, era na França, né? Isso? Sim, na França, sim. É constrangedor. Esse constrangimento que é causado é o etarismo, né? A Karen colocou que ela visita uma instituição, né? Idosos que não são visitados pela família são considerados culpados por isso, né? Alguma coisa eles cometeram que a família não quer vê-los. Então, isso é bem complicado, até porque
Se o seu parente, né, o seu familiar já está naquela idade que não pode mais, ou que a família não tem condições de abraçar e de conviver e foi para um asilo, uma casa de idosos, né, que eu nem gosto de chamar de asilo, porque esse nome é pejorativo, mas vai para uma casa de idosos exatamente para ter uma assistência adequada, mas ali é tão importante que a família visite. Ele é difícil, ou foi difícil a convivência, mas já que ele está afastado, muito provavelmente isso também vai mudando. Sim. Né? E aí você já tem uma possibilidade de resgatar uma história quando você visita o seu parente numa casa, né? Você vai fazendo isso de uma forma mais tranquila, porque dentro de casa, morando junto, muitas vezes é bastante complicado se as relações não foram trabalhadas durante a vida, né? Não foram resolvidas as questões. Mas eu queria perguntar a vocês se você já cometeu algum etarismo. Por exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos que a gente faz, tá? Mas vamos ver se você já fez ou se foi só eu. Impaciência no trânsito ou qualquer outro lugar porque a pessoa é adolescente ou idosa, por exemplo. Já considerando que aquela pessoa não vai conseguir. Né? Ou aquela pessoa que está aprendendo a dirigir, você está atrás daquele carro que tem escrito lá, né, autoescola, você está, ai minha nossa senhora, vai agora, eu estou empancada aqui atrás, né? A questão não é que você queira ultrapassar e seguir a sua rota, a questão é o nosso pensamento de que aquela pessoa que um dia nós fomos, porque sempre a gente já esteve nesse lugar, se você observar, esse preconceito é contra nós mesmos, porque nós sempre estivemos nesse lugar. Nós fomos crianças mal entendidas, nós fomos adolescentes considerados aborrecentes, né? Nós fomos já, né, Aline? Pois é, nós fomos recém-formados em qualquer área que fosse, em qualquer curso. Nós entramos no mercado de trabalho e quando entramos no mercado de trabalho sempre recebemos um certo constrangimento, principalmente, ou se eu estou mais velha, para estar ali, né? Nós assistimos inclusive um filme muito interessante de um senhor que se aposentou e depois ele resolveu voltar ao mercado de trabalho. E pegou toda a bagagem que ele sabia, aproveitou um anúncio que dizia que aceitava qualquer idade, ele chegou lá e foi trabalhar. E ele enfrentou os preconceitos no local e ele lidou com isso de uma forma alegre, mostrando cada vez mais as capacidades dele. É fantástico, esse filme é lindo. E ontem eu estava falando pro Jorge que eu queria lembrar do nome, mas ainda quero pesquisar, ver se eu encontro. Esse filme é da Netflix. E nossa, é um filme lindo, 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 lindo realmente, a maneira como o senhor eu não lembro, ele está perto dos 80 anos, e ele consegue, dentro do ambiente de trabalho, ser extremamente útil, ser extremamente profissional e ser extremamente humano naquilo que ele se propõe a fazer. Então, vamos lá. Como lidar com o etarismo, nós mesmo quando estamos ali à mercê desse etarismo, mas também como nós lidamos em relação ao outro com esse etarismo. É importante isso. Só veja que tudo está interligado. Se você quiser escrever algo aí sobre isso, alguma coisa que você tenha, né, como percepção. O estagiário. Isso mesmo. Quando a pessoa, por exemplo, ingressa no mercado de trabalho, há um aproveitamento direto, tá, das empresas, e isso é social também, virou social, né? Então, pagando pouco, desvalorizando essa pessoa, que você tem que agora aprender, então tem que trabalhar aqui, e toda a gente quase concorda com isso, tá? Uhum. É naturalizado. Isso, então isso é etarismo. Entende? Então é muito, muito, muito interessante. Sim, o estagiário, é isso mesmo, do filme. É o nome do filme. A Renata colocou. O nome do filme. É isso mesmo. Eu pensei que ela estava se referindo aos estagiários. Perfeito, Não, é isso mesmo. Perfeito. É o nome do filme. Que a gente viu. Então, pronto, gente, o estagiário, assistam, é muito lindo. Sim, então é também sobre isso, essa percepção no aqui e agora, lembram que a gente sempre traz isso nas nossas lives e nos nossos trabalhos, nesse aqui e agora, como aqui e agora eu estou interagindo nesta situação, comigo mesmo, em primeiro lugar na situação, eu estou sendo, estão praticando o etarismo contra mim, e eu estou praticando com os outros também. Se a gente vê, é muito mais comum. É sutil. Muito mais comum do que o que a gente pensa. É subliminar, né? Tá por baixo, assim, das comunicações, a gente não percebe o que está fazendo. Eu coloquei aqui o outro exemplo, aborrecimentos com o avô, a avó, pais idosos mais lentos, achar que o familiar idoso não sabe tomar suas decisões, né?
mesmo que a decisão que ele está tomando não seja a melhor. Eu lembro que eu fiz isso com a minha mãe, quando ela, diabética, né, grave assim, ela queria comer coisas que não podia. Eu ficava aborrecida com ela. E isso é como se ela tivesse perdido a noção. E ela era bem lúcida, mas é porque ela estava escolhendo assim. Mesmo que fosse um suicídio inconsciente lento, era a forma dela. Eu precisava respeitar. Por que que eu considerei, aqui falo para vocês que era um etarismo da minha parte? Porque eu não tinha paciência. Eu não tinha o respeito de que era dela aquilo ali. Ela queria sim. Eu podia dizer, mãe, cuidado, né? Olha, essa alimentação talvez não seja melhor, me preocupo com você. Mas eu realmente me aborrecia. Mãe, pelo amor de Deus, pare com isso, olha o que você está fazendo. Né? Às vezes me zangava e até discutia com ela. Então a gente perde às vezes o respeito pelas situações, porque a gente tá, às vezes até porque se preocupa muito. No meu caso, eu me preocupava muito com ela, eu sofria por isso, né? Mas esse respeito é muito importante, independente de a pessoa até estar fazendo algo que você considera que não é melhor para ela, né? Sim. Peraí, a Kelma está dizendo que procurar um profissional de saúde de muito jovem não se sente segura, né? E pode ser que realmente aquela pessoa não tenha a devida experiência, pode ser. Sim. Como pode ser que já aconteceu conosco, de procurar um profissional de mais idade e o profissional não ter mais, tá cansado, não ter mais interesse num atendimento de qualidade, né? Então, assim, as duas coisas podem acontecer, mas isso não é para ser visto por conta da idade. Essa é a questão. Isso. Não pela idade, mas de fato, quando você chega lá e começa a escutar a pessoa e sentir aquela pessoa, a essência do que aquela pessoa está te trazendo, seja na família, seja no atendimento de saúde, seja dentro do trabalho, para que você não use o preconceito de entrada, mas sim aguarde para sentir se realmente essa pessoa tem, né, o que oferecer naquela posição que ela está, né? A Karen coloca, minha mãe com 85 anos sofre muito com isso. Isso, ela decide muito, muito bem, mas as pessoas querem cuidar dela, mandar nela, dizer o que ela deve fazer. Eu imagino que deva ser algo assim, né, cara? A gente faz isso direto com as pessoas mais idosas, né? E contra a mulher com mais de 50, 60 anos, quanto mais a mulher vai envelhecendo, mais ela vai perdendo, né? Esse olhar e essa possibilidade de ser uma mulher atraente, de ser uma mulher bonita, de ser uma mulher que mostra a alma dela, é uma mulher que brilha. Não, a gente começa, nós mesmas mulheres, começamos a nos olhar no espelho e a nos sentir mal, né? Eu acredito que os homens também passem por isso de alguma forma, principalmente hoje em dia, que a aparência física, a beleza, né, tá sendo um ponto de aceitação mesmo. Não é só, é aceitação. Quanto mais bonito, mais você brilha, mais você é aceito na mídia, mais você... Então, assim, a mídia, inclusive, só mostra, né, os filmes, as novelas, fazem questão de dar um destaque especial àquela coxa feminina que aparece, aquele vestido sensual, né? Seja de que maneira for. E nós precisamos perceber que isso é uma falha do sistema, né? Sim. Porque nós acabamos que... Vejam os índios, por exemplo. A nudez dos índios, as índias gordinhas, né? Os índios idosos tão respeitados e considerados. Vejam a diferença da cultura. Você é pelo que você é, né? Por outras capacidades. A essência. Né? Pela sua essência. essência. E por outras capacidades que você vai mostrando ali, que de fato são a essência, né? Sim. A essência é exatamente isso. É a minha capacidade, é o meu brilho interno, é o que eu aprendi, é o meu lado humano, é a minha sensibilidade. Essa é a essência. A Aline disse que foi adolescente e teve vários namoros. Mas não aceito tão bem isso. Acho que a adolescente deveria se preocupar com outras coisas. São muito jovens, olha só, né? Então, por que não namorar? Por que não aproveitar bastante? Por que não curtir, né? Você não está fazendo nada errado. Você está indo de acordo com seus hormônios naquela faixa etária, né? É isso mesmo, muito bom. Então, escreva aí também se você já... ou escreva ou reflita, né? Sinta se você tem... E todos nós temos, eu já afirmo isso para vocês, mas é importante que cada um faça essa reflexão, porque a sociedade nos engole. Se você faz a reflexão, cara, olha aqui, em tal situação eu estou sendo assim. Quando chega alguém novo na empresa, eu olho logo, será que essa pessoa tem experiência bastante? Que idade ela tem, né?
Quando eu olho para mulheres na rua, eu olho para onde? Eu olho para quê? O que eu olho nessas mulheres, né? O que eu olho nos homens? Como é que eu considero os meus familiares? Seja criança, seja adolescente, sejam, né, idosos ou qualquer idade que seja. O etarismo é idade cronológica. Isso. É olhar para a idade cronológica e ter uma criticidade, um julgamento ou um preconceito. Né? Que a gente, aproveitando um pouquinho isso, essa idade, na verdade, ela não é real no sentido do que você pode ou não pode fazer. Nós sabemos, por exemplo, agora esta semana, conversando com alguém, com os amigos nossos, nós sabemos de uma pessoa que esse final de semana, eu vou falar assim, um ser humano, em vez de eu dizer um senhor e tal, de 88 anos, que vai casar. Gente, isso é genial. E tem preconceitos na família. Com certeza. Pode, vai casar. 88 anos e o cara vai casar agora. Festa vai lá, e tudo. Sim, fazendo uma coisa com tudo que tem direito. E é isso. Então, Lúcido dizem que é uma pessoa alegre, fantástica. É como eu quero ser quando crescer. Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês agora. Por gentileza, coloque aí uma palavrinha, como é que você olha para essa imagem, tá bom? A primeira coisa que vier para você, ok? Isso. Só uma palavrinha, ou se você sentir necessário uma frase. Como é olhar para cá? Estou indo para os 54 anos e cada dia eu estou sentindo mais a minha juventude espiritual. Eu também. Eu sinto dessa forma. Mas como é olhar para cá? Eu me sinto cada vez mais nova. É até estranho a idade que eu tenho. A vida brilha muito mais para mim hoje do que brilhou todo o resto dela. Como é para você, luz interior, um ser humano? Quem mais pode escrever algo a respeito dessa imagem? O que chama mais sua atenção? Pode ser bem tranquilamente colocar aqui, né? Se você vê, por exemplo, jovem demais, se você vê inocência, isso é exatamente, Karen, porque é um crescimento interior, é questão de essência. A essência vai se aprimorando, o autoconhecimento vai se ampliando e nós sentimos essa juventude dentro de nós. A Kelma viu os olhos, a Aline jovem. Recadinho de coração aí pra Karen. Então, eu coloquei essa imagem para que a gente possa ir vivenciando isso, né? Essas sensações com relação à idade. Agora eu vou mostrar uma outra imagem. E agora? Qual a imagem mais agradável para você entre as duas que eu mostrei? Qual a imagem traz para você mais tranquilidade, ou mais serenidade, ou mais amorosidade? Perceba, inclusive, se você compara e qual o tipo de comparação que você faz de uma para a outra. Né? Assim, quando viu, não é porque eu agora estou dizendo, não é porque nós estamos dizendo, mas quando você olhou, mudou, não é? Então, como foi olhar para uma e como foi olhar para a outra? Isso. Que veio para você, a primeira coisa que veio para você, né? Eu já escutei, por exemplo, de pessoas idosas mesmo, tipo assim, a velhice é feia, né? A velhice é feia, nós ficamos feios. Uma senhora com sabedoria, linda experiência, cara de pensativa. Vocês sabem que por vezes a gente tem receio de falar, porque nós sabemos que isso não está certo, a gente tem receio de falar aquilo que sentiu ou pensou. A primeira coisa que vê, a gente não vai falar. Quantas vezes nós fazemos isso no dia a dia? Não falo porque é errado. Tem vergonha, sabe? Sei que é errado, mas todo mundo pensa. Isso. Todo mundo sente, né? Vou colocar elas duas aqui para se olharem, olha aí. Sim. A gente pode considerar que são belezas diferentes, que são momentos da vida encarnada diferentes, momentos diferentes.
vivências atuais diferentes. Mas o que marca esta mulher já marcou um dia a jovem que ela foi. E o que algumas pessoas colocaram, né, a sabedoria adquirida com a vida, quando nós vamos ficando também mais velhos nessa existência, nós vamos reconectando muito mais com as coisas espirituais, desde que a gente busque isso, né? Os jovens, eles estão cheios de hormônios, cheios de vitalidade, cheios de testosterona, né? Tipo assim, ó, esse cara, ele tem inclusive um charme, né? Eu é que digo, né? Eu quando olho para ele, né? Assim, olha, que legal, até o penteado, aí eu fico olhando assim para o penteado dele. Quando eu olhei para essa carta, ela me chamou a atenção, né? Quando eu tinha esses cabelos, né? Sim, quando eu me penteava assim, quando eu... E tudo bem com isso. Sim. E aí... Tudo bem, até sentir saudades de uma época que também era bom. Era bom ser jovem, era bom ter esses cabelos bonitos, era bom. Mas por quê? Porque socialmente isso é considerado bonito e bom. E aí de repente eu... Opa! Troco para cá. Qual o impacto que isso traz em você? Só sinta um pouquinho. Uhum. E por que será que nós envelhecemos? Isso é algo que todos vamos passar, né? Por que será que nós envelhecemos? Qual é o objetivo maior divino da vida em o nosso corpo ir murchando, envelhecendo, essa casca, essa capa envelhecendo? E pensem nisso, né? Isso, um idoso sofrido é uma possibilidade também. Isso, a pele surrada. Por que será que a gente vai murchando a casca, né? O corpo, perdendo capacidades físicas? Para que será isso, né? Qual será o objetivo maior divino? Eu me pergunto muito sobre isso, né? Assusta você ir perdendo o seu potencial físico, o seu corpo ativo, que vai à luta, que tem disposição, que dorme bem, que se alimenta de tudo e não sente nada, né? Mas a gente vai envelhecendo, todos vamos, não importa. Se hoje a gente está no auge da beleza, da juventude, nós vamos envelhecer. E o que é que a vida nos traz? O que é que a vida vai nos ensinando à medida que o tempo vai passando e que essa casca vai deixando de ser objeto de consumo, objeto de desejo, objeto de atenção e vai passando a ser objeto de preconceito. Sim. O que é que nós precisamos olhar na sociedade? Porque todos passamos por isso. Eu tenho preconceito por mim no futuro porque é fatal, eu vou passar por isso. Exceto se eu morrer muito cedo, né? Que também não é legal. Percebem, então? Nós precisamos cuidar com carinho disso. Nós precisamos cuidar com carinho do envelhecer da casca do corpo, do que é isso aqui, né? E também, ao mesmo tempo, cuidar muito bem. Porque à medida que eu cuido muito bem da minha alimentação, eu faço exercício físico, eu cuido da minha aparência para eu ficar bem, eu também estou cuidando da minha alma, porque a minha essência é transmitida através desse corpo. E eu posso estar bem velha, bem idosa, no corpo, na casca, e transmitir essa jovialidade, essa alegria, como o homem de 88 anos que o Jorge citou há pouco. É sobre isso que a gente vem trazer aqui, para a gente deixar de ter preconceito conosco mesmos. Isso. Com uma questão que não tem escapatória, que aqui nesse plano de existência todos nós vamos viver, que é o envelhecimento. Embora tem umas correntes espirituais, acho que o Jorge vai falar isso agora. E a gente pode também enviar para você nos manda mensagem lá no direct ou depois pelo WhatsApp mais tarde, não agora. E a gente pode enviar alguns vídeos para você, Crayon fala muito sobre isso e outros mais, essa questão da idade. E qual é a pegada realmente para todos nós? Mudar a crença. Quantas vezes você pratica etarismo com você mesmo? Quando ele diz, eu já estou agora velho para isso, já estou não sei o que para aquilo. Relaciona a idade, tantas vezes a gente fala isso, eu faço isso ainda. Eu já corrijo na minha hora porque eu não acredito mais em idade, não acredito mesmo. Então, isso se trabalha, então você vai mudar. O trabalho essencial, o primeiro deles, ou um dos, é mudar a sua crença em relação à idade. Então, quando você começa a dizer que você
não tem idade, né? Isso, tem a idade da vida. Isso, né? Então isso muda. E digo para você que isso é desafiante, sim, porque quando você fala isso para as pessoas olham para você e acham que você é ridículo ou esquisito, mas se você recebe isso é porque você também está se sentindo assim. Por quê? Porque aprendeu dessa forma. Então isso leva um tempo para mudar. E essa crença ela é genial, porque à medida que você não fala mais em idade cronológica, você vai perceber que você muda. As pessoas vão chegar, nossa, como você está cada vez mais jovem. Nos falam isso muitas vezes, como vocês estão cada vez mais jovens, e nós falamos isso também para outras pessoas, porque a gente percebe que não é uma questão de idade. Então, é uma questão de essência. Isso, né? Então começar a trabalhar isso é importante, porque se a gente não trabalhar isso, ficar só aqui na fala de que isso é bom para observar, mas é necessário mudar a nossa crença. Se você quer um material desses, do Cryon, do Saint-Germain, eles trazem isso. O Cryon é uma mensagem espiritual, que é bastante famosa, tá aí no YouTube, e a gente gosta de escutar, porque as mensagens são realmente muito bonitas, muito pacificadoras, muito de essência mesmo. São canalizadas mesmo. E uma das mensagens dele, ele fala disso. Quando lhe perguntarem a idade, não diga mais sua idade. For comemorar aniversário, não bote lá que eu tenho um X. Ele diz, deixe que a sua idade interna fale mais alto. Deixe que a idade da sua alma, porque à medida que a gente vai olhando para a idade em anos, né, a gente também vai envelhecendo mais. Então ele traz a crença e você poder se olhar cada vez melhor, cada vez com mais tranquilidade, cada vez deixando de olhar os detalhezinhos, né, do envelhecimento e indo para a vida, se embelezando, sim, cuidando da saúde, sim, fazendo tudo de bom por você, sim, mas sim a preocupação com essa casca. Isso. Porque até essa casca, ela é hipnose. É isso que eles dizem, né? Que nós envelhecemos porque existe um código genético de envelhecimento. Mas a epigenética diz que à medida que você não acredita que esse código vai se manifestar, você pode ficar cada vez mais jovem. Dizem, inclusive, que os seres do futuro... E você só olhar para esse próprio mundo aqui, a história que a gente conhece. Antigamente, 30 anos era velho. Depois, 50 anos era velho. Né? Hoje, 80 anos ainda não é velho, se você olhar bem. 88 anos a pessoa casando, de bem com a vida, alegre, satisfeito, é um sábio, né? Um guru. Não é um velho. No sentido pejorativo. E né? não é à toa, a gente, quando estava preparando essa live, que a gente... Hoje já existem leis. O Brasil é um dos países que tem muito essa pegada, muito mais do que na Europa muitas vezes, em que já há leis para combater esse etarismo, tá? Então, por que essas leis são criadas a nível sutil e inconsciente? Nós acreditamos que também é uma ação de ir mudando isso, porque quando existe essa lei, isso nos convida a não praticar mais esse tipo de crime, porque é considerado crime, esse tipo de preconceito, esse tipo de perpetuação que vem sendo feito ao longo dos séculos, né? De trazer então o etarismo, a idade, como causa de alguma coisa. E não é, gente, não é mesmo. E olha, eu vou mostrar para vocês essas duas imagens agora. Gostaria que vocês refletissem um pouco. Sintam. Qual a imagem para você vem mais forte, ou vem mais bonita, ou vem mais tranquila? Sinta aí se na sua alma existe algum tipo de etarismo quando você olha para as imagens. Sinta, só sinta, não estou dizendo que tem, tá? Só sinta se, por exemplo, quando eu olho para a idosa, eu me dá uma tristeza porque eu vejo envelhecimento. Um exemplo. Quando eu olho para a jovem, me dá um pico de alegria, assim, que bonito, né? Toda vermelhinha, lourinha, aquela vitalidade, aquela alegria. Sinta aí como é que você foi hipnotizado para perceber essa diferença de idade, a olhar para a jovialidade, a olhar para a pessoa idosa. Sinta na sua alma de verdade. Esse é um exercício que não está sendo oculto, ele está sendo bem claro, né? Para que você possa experienciar a sensação de olhar
para essa questão da idade cronológica. E trazer até para a sua consciência como associa isso à beleza, não é? Ou à jovialidade, ou a alguma coisa assim. Credibilidade. Né? Isso. Essa, por exemplo, aqui nesse caso estou olhando também, uma está com o cabelo branco, né? Esse cabelo branco, né? É aquilo que muitas vezes as pessoas evitam de ter, né? As pessoas não querem mais ter esse cabelo branco, mas não tem nada de errado sobre isso, desde que isso não seja associado à questão da idade, a perdas, né? Isso, que se a gente mantém a nossa essência e pinta o cabelo, ok, legal, tudo bem. Mas se a gente esquece da nossa essência, né, daquilo que nós somos, por uma questão de que estamos com cabelos brancos, né, porque é feio, porque seja lá o que for, porque estou velha quando estou com cabelos brancos, então tudo isso é etarismo que nós cometemos connosco mesmo. Tá? Exatamente. Eu vou mostrar outras duas imagens agora, dessa vez com o masculino, e vocês vão do mesmo modo sentir como é que chega para vocês, tá bem? Como é que vocês percebem? Deixa eu tirar mais aqui a minha mão. Como é que é olhar para cá? Como é que eu olho para o jovem? Como é que eu olho para o idoso? Isso que vem de dentro de mim, quando eu estou observando e olhando, vai me falar um pouco sobre como é que eu lido com o etarismo, com essa questão Cronos, que não é Kairos. Cronos quer dizer relacionado à idade do corpo físico, a idade em anos. E Kairos quer dizer relacionado a uma idade que é do espírito, que é da essência, que é da sabedoria, uma idade de vida. Então, esse aqui é um exercício, né, para você sentir em você mesmo. Como é que está para mim essa questão do etarismo? Né? Eu olho para o jovem e vejo vida, vibração, esses olhos, né, cheios de mar, essa pessoa que está pronta, que vai. Eu olho para o idoso e vejo, está no fim, está acabando, né, está indo embora, não tem a mesma capacidade, né, não tem a mesma vitalidade. E eu nem conversei ainda com esse rapaz, que pode ter depressão, que pode ter um câncer, e nem conversei ainda com esse idoso, que pode ser uma pessoa surreal de alegre, cheio de experiências incríveis e te levar a ter grandes alegrias na vida, só em conversar com ele, só em, sei lá, sabe, em fazer coisas com ele, em trabalhar para ele. Percebe, assim, como é que você sentiu? As duas imagens, tanto do masculino como do feminino, me chamam mais atenção, o jovem. É isso mesmo, a gente está muito ligado no corpo físico e isso é muito importante, essa reflexão, né? E eu quero aproveitar essa fala da Odete para dizer o seguinte: ok, tudo bem, e aí, como é que eu me sinto com isso? Eu olho mais para esse jovem, para essas imagens mais jovens, porque eu me sinto assim jovem, ou porque eu quero estar assim, ou porque realmente, desesperadamente, eu quero olhar só mais para isso do que olhar para esse envelhecimento, né, no sentido de ir mais além. Então, percebam que o que vocês estão relatando, o que vocês estão sentindo aí é fantástico, mas também poder perceber o meu lugar nisso tudo. O que acontece, né, quando eu olho dessa forma, por exemplo, a Sandra, jovem, alegria, entusiasmo, idoso me passa a ideia de sabedoria e ao mesmo tempo cansaço. Olha que interessante. Pronto. É sobre isso, é exatamente sobre isso, né? Me sinto melhor olhando para o jovem porque traz conforto. É essa a verdade nossa, no momento atual, engolidos por uma hipnose social. Gosto da imagem do jovem, a imagem do idoso é muito triste, fantástico. Percebe? Gente. E não é porque você é um criminoso agora que você está falando essas coisas, mas é para perceber que nós praticamos esse etarismo, essa visão da idade física em detrimento de uma idade emocional maior. Imagine se esse jovem ou essa jovem, como eu falei há pouco, tivesse uma doença terminal, uma doença muito grave, embora ainda esteja sorrindo. Por exemplo, tem pessoas com depressão que têm momentos incríveis, que estão sorrindo para a vida, que estão passeando e de repente elas estão no fundo da rede, elas estão impossibilitadas de trabalhar, elas estão hospitalizadas, estão tomando 4 medicamentos, né? Então, assim, a gente não sabe o que vai naquela alma, naquela essência, e não é o corpo físico que vai me dizer. Sim. E já o senhor pode ser super saudável, não toma nenhum remédio, lúcido, uma pessoa
agradabilíssima de conversar, e o jovem pode ser um chato, uma pessoa difícil, né? Olha o que está me vindo aqui, mais exemplos de etarismo, só que aparece de uma outra forma. Eu estou com medo de envelhecer. Eu estou com medo quando chegar lá na frente, o que é que vai acontecer comigo com isso. Eu quero dizer que eu, Jorge, não sinto nada disso. Como as pessoas vão me ver se eu estiver velhinha, com a pele empolgadinha. Isso. O que é que eu vou fazer da minha vida quando eu estiver mais idoso? Então, tudo isso existe socialmente na crença, entende? Então, quando a gente chegar lá, a gente vai ver outros preconceitos que tem nisso, que nós praticamos contra o outro. A pessoa já está com tal idade, mas agora não tem nada, não se preparou para a vida, não fez não sei o quê. Então, gente, são muitas formas em que o etarismo ele aparece. Ele está tão enraizado, a gente já começou a falar isso lá no início da live, e vamos também indo para o final da live, caminhando para o final da live, e falando disso. Este assunto ele é um assunto muito mais além do que aquilo que a gente pensa, né? Ele está muito arraigado, né? Nossa, tá. E nós mesmo, quando estávamos preparando a live, fomos percebendo algumas coisas. Aqui também na live estamos percebendo ainda, estamos indo mais além. E as vossas falas, elas estão acrescentando muito. Isso. E faço o exercício nessa semana de observar isso. Se eu estou fazendo etarismo comigo mesma, se eu estou fazendo etarismo com pessoas no trânsito, da minha família, faça a reflexão, porque é a partir desse sentir na alma, que eu vou mudando a minha própria essência, essa hipnose com relação ao etarismo. A Aline trouxe o Bert Hellinger, né? E eu achei muito bonito porque eu fui para Brasília assistir um seminário com o próprio Bert e a Sophie Hellinger, e ele estava perto dos 90 anos de idade. Gente, aquele homem era uma coisa incrível. O corpo físico dele já estava mais debilitado, realmente. Mas a fala, né, mais difícil até de entender, ainda mais que era em alemão, né, mas tinha um tradutor. Mas era incrível a sabedoria dele, os exercícios que ele fez lá, as constelações que ele realizou, as falas que ele trouxe para o público. Um homem de uma sabedoria impressionante. E quanto mais ele foi envelhecendo nesse corpo físico, mais ele foi trazendo, avançando na metodologia, mais experiência, porque é isso que a gente faz durante a nossa trajetória. A gente está aqui para aprender, para sermos cada vez melhores. Nós chegamos com uma bagagem de possibilidades e nós terminamos a vida, pelo menos é para ser esse o nosso percurso. Terminamos a vida, chegamos à idade idosa com uma bagagem muito de construção, de transformação, de conhecimento, inclusive o conhecimento maior, que é a nossa sensibilidade, ampliados e mais conectados com o lado de lá do que com o lado de cá, né? Então, se a gente considerar isso, a gente vai poder ver o envelhecimento como uma bênção de aprendizado também, e que nós aprendemos a nos alimentar melhor porque estamos envelhecendo, a cuidar mais do nosso corpo porque nós estamos envelhecendo, né? Nós aprendemos muitas coisas também com relação a essa casca, mais consideração pelo corpo físico, porque quando nós somos jovens, nós estamos a 1000 por hora, né? Então, eu me sinto já muito idosa, com muita sabedoria, com minhas irmãs mais velhas, a Vanessa, me sinto já muito idosa. Então, às vezes a gente se sente muito idosa, se é o caso, né, se sentir muito idosa, e vai realmente encurvando, vai realmente, né, de alguma forma, trazendo mais essa idade para o seu corpo físico. E eu queria dizer para você, Vanessa, que eu não sei se você já sabe ou já percebeu, mas nós duas temos a mesma idade. Eu quero aproveitar também para dizer que existem idade cronológica. Sim, existem alguns povos aqui encarnados na Terra, em alguns lugares, onde as pessoas vivem mais tempo e com corpos mais jovens. Então, isso é possível sim, apesar que o nosso corpo ele vai então indo, porque ele tem uma validade. E um aprendizado para a gente ter com isso? Isso, mas há sim a possibilidade de nós irmos transitando, permanecendo mais tempo aqui de vida e de forma mais saudável. E de aparência também mais saudável. Então isso é possível sim. Claro que isso nos parece meio que impossível, mas isso é possível. E outra coisa, pegando ainda no que a Lulinha estava dizendo também, com 50, 60 anos, quantas pessoas mudam de profissão, mudam de querer, percebem? Quantas? Se aposentam daquele trabalho que fizeram a vida toda, há 30 anos, 40 anos, sim, que é um trabalho, na verdade, e vão fazer aquilo que realmente gostam, que é a missão da alma, né?
já com, sei lá, 70 anos. Vocês sabiam que dos 55 anos aos 75 anos é a idade da realização? E que nem depois dos 75 anos nós descansamos com relação a esse aprendizado, a esse autoconhecimento. Então, tragam isso para vocês, né? A idade cronológica ela é uma bênção de aprendizado. Isso. Mas a sua idade verdadeira é a idade da sua essência. Então, cultive na sua alma a idade da essência. Descubra e perceba, anote, escreva quem realmente eu sou, que idade realmente eu tenho nessa construção da existência. Eu posso ter 1000 anos na construção dessa existência. E esses 1000 anos não estão no meu corpo físico, eles estão na minha alma, nos meus aprendizados, na minha sensibilidade. E quando você, fazendo aqui uma transição, mas isso é muito claro, o que nós fazemos com o nosso trabalho, constelações familiares, as imersões, ou uma série de coisas que a gente faz, terapeuticamente falando, isso também nos mantém jovens. Isso é real, tá, gente? O trabalho o trabalho da missão, a né? missão, o trabalho verdadeiro sim. Da alma. Então, por exemplo, quando você vai lá, ainda no sábado, né? A Luzinha estava constelando e eu participando, antes eu constelei, ela participou. E eu percebo como isso me rejuvenesce, como isso é da minha essência, estar ali participando, também constelando. Então, traz alegria, isso, vitalidade, né? Como você percebe essa interação com os outros, então vá participar em dinâmicas que mantenham você ativo nessa dinâmica de sem idade. Você não precisa ter idade. É isso que a Ivonessa está fazendo agora. Talvez, Ivonessa, você nunca foi tão jovem. Isso. Né? Porque hoje você viaja, você vai para as imersões, você viaja para curtir, você viaja para encontros. Hoje você faz aquilo que talvez você nunca fez a vida toda. E a Karen está cada vez mais jovem. A Sandra, não sei se a Sandra ainda está aí, mas está cada vez mais bonita, mais jovem. A gente vê isso quando encontra com vocês nas nossas imersões, nos trabalhos realizados, porque vocês estão se dedicando ao melhoramento da alma, ao crescimento, ao autoconhecimento. Então, trabalhos espirituais, sim, eles nos mantêm mais jovens, eles nos mantêm sem essa pegada da idade cronológica, tá, gente? Isso é desafiante, sim, mas é real também. Isso é muito real. Então, a constelação familiar, as imersões, fazer terapia, fazer reiki, tudo, e outras coisas mais, né? Theta Healing e outras coisas mais. Eu estou falando daqueles que a gente trabalha, mas muitos outros. Acreditar nessa juventude. E isso traz essa dinâmica. A gente também estamos caminhando aqui para o final do... Eu quero também deixar uma mensagem para vocês sobre a lei a respeito disso. Olha, qualquer situação de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Por questão de idade, ninguém... Onde você for, hoje você já sabe, é uma questão de lei também, é crime. Fazer qualquer coisa da negligência é crime, seja com a criança, seja com o jovem, seja com o idoso, discriminação, violência, crueldade, opressão. Isso está no Estatuto do Idoso. É muito importante porque o Brasil tem Estatuto da Criança, Estatuto do Adolescente, Estatuto do Idoso, né? Tem muitas leis de proteção à mulher, porque está na lei e isso ajuda a pressionar o ser humano a se tornar melhor. Porque ele também agora está sendo visto, né? Então, eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu vou manifestar com relação ao etarismo. Mas também, o mais importante é eu fazer a minha reflexão pessoal e mudar isso na minha alma. Porque quando eu me modifico, quando eu me transformo, eu vou vibrar diferente, vou também ajudar outras pessoas, eu vou transformar outras pessoas com o meu exemplo, com o meu comportamento, com o meu novo. Sim. Ok? Então é isso. Compartilhe essa live, fala com outras pessoas. Curar o velho para viver o novo. É isso. Toda segunda-feira nós estamos aqui com as lives, terças e quintas-feiras com as constelações online. Temos agora a imersão já que está lançada de Alto Paraíso. Teremos reiki xamânico aqui também agora no final de abril. Canela, aqui em Canela. Cabana Sistêmica. Sim, na Cabana Sistêmica. Então... Saibam que a Cabana Sistêmica tem um índio, que o Jorge já visualizou, imenso, aqui como nosso guardião. Como guardião. E é assim, fantástico. Nos procure, nos mande mensagem. Lá Tudo que vocês quiserem participar conosco, ou quiserem receber do que a gente comentou aqui, a gente envia, tá bom? E venham mesmo, façam mesmo essas dinâmicas, vocês vão ver como isso é transformador. Aliás, muitas das pessoas que estão aqui assistindo a live, a gente sabe que já estão fazendo isso. E quando vocês receberem os nossos convites,
vocês enviem também para outras pessoas, para elas participarem também aqui conosco, que é gratuito. Eu acredito que possa acrescentar muita coisa nas reflexões pessoais, na transformação. A gente vai fazendo isso toda segunda e vai ajudando a alimentar a semana de vocês. Isso, a gente vai já encerrar. Queremos dizer uma coisa que a gente também tem pensado os dois. Se você deseja que a gente fale aqui sobre algum tema, nos envie lá uma mensagem dizendo um tema que você gostaria de ver contemplado. E a gente vai ver, vai estudar sobre ele, vai ver qual é a possibilidade de trazer ele para cá. Perfeito. Tá bom? É muito bom também isso que nós estamos aqui para todos nós interagirmos mais. Gratidão. Coraçõezinhos de amor. Feliz semana. Beijo. Beijinhos. Feliz semana. Tchau. Até a próxima live.